Agora sim, pessoal, agora sim, aula 3, módulo 3, conhecimento extremamente importante. Agora a gente vai, vamos dizer, esclarecer, explicitar, dar total transparência a alguns aspectos da venda extremamente importante, informações que vocês precisam saber. Vamos falar de modalidades, vamos falar de especialistas. Pessoal, olha só, minha visão, tá? Eu tenho uma visão construída aí de muitos anos nesse segmento e acho que é importante dividir com vocês, né? Eu, particularmente, acho que nesse ramo é muito difícil para um corretor de seguros se tornar um especialista em todas as modalidades. Eu vou mostrar isso para vocês, né? Entenda o seguinte, se ele falar para mim, eu quero, na verdade, me tornar especialista em todas as modalidades. A hora que eu abrir as modalidades, ele vai falar, poxa, mas como que eu vou fazer? Por quê? Porque cada modalidade tem suas peculiaridades, é diferente, tá? Eu sou uma corretora PJ, quero ser especialista em RC, então eu tenho várias pessoas cuidando de várias modalidades. Ok, aí tudo bem. Mas o próprio corretor sozinho ser especialista em uma pessoa sozinha ser especialista em todas as modalidades, eu acho praticamente impossível, até porque a diversidade de modalidades é muito grande e cada uma tem suas particularidades, cada uma tem variáveis específicas, perfis de segurados específicos, segmentos são tantos que exigiria, na verdade, um nível muito alto de conhecimento do corretor de seguros. Eu acho bastante complicado esse aspecto. Um ponto que é bastante importante é o seguinte, por exemplo, vamos falar de RC Eventos, né? Eu quero ser especialista em eventos. Algumas informações para este tipo de risco são mais importantes do que em outros. Por exemplo, data início e data fim do evento, muito importante. Tipo de evento, é um jantar social, é um show cristão, religioso, uma rave, é um show de uma banda de rock pesado, é um show de música clássica. Então, é uma apresentação de teatro. Então, outra coisa, qual a previsão de público? São 100 pessoas, 200 pessoas, 500 pessoas, 10 mil pessoas, 100 mil pessoas? Tem sistemas de controle de entrada e saída de participantes, né? Qual que é o tipo de espaço vai ser utilizado? Vai ser ar livre, não vai? Vai ser servido alimentos? Vai ter parques? Vai ter... Precisa saber um monte de coisa. Agora, vamos imaginar que o mesmo corretor do RC Eventos, que preencheu todo esse questionário aí, ele olhou e percebe que precisa de mais cobertura, então ele tem que estudar lá adicional, ele tem que contratar cobertura de montagem e desmontagem no show e outras coisas, né? Então ele fez esse desenho, mas aí ele pensa o seguinte, não, eu também quero fazer RC Obras, eu faço eventos, quero fazer RC Obras. Tudo que você sabe da RC Eventos já não vai servir por obra, porque o Obras é outro questionário, né? Vai pedir o quê? Data início e data fim da obra, o tipo de obra, tipo de fundação, vai ter explosão ou não na fundação, qual que é a experiência da construtora, vai ter empreiteiros na obra, vai ter subempreiteiros, e ainda ele vai precisar saber, vai precisar contratar RC cruzada, erro de projeto, desentulho, honorário de perito, propriedades circunvizinhas, quer dizer, tem um monte de informações na modalidade de RC Obras que a quem faz RC Eventos, na verdade, não está habituado. Então, quer dizer, e aí, se você for para RC Produto, é outro questionário com outro desenho, um monte de outras particularidades. Quem tenta fazer tudo, muitas vezes não se especializa em nada e perde força. Vocês vão ver lá no marketing digital, num dos módulos lá à frente, que nós vamos falar muito disso. Vamos falar sobre gatilhos de venda também em outra aula. Nós vamos falar sobre isso. Você aproveitar, na verdade, a tua especialização como força, como alavanca para que você possa fazer mais vendas. E aí, sempre eu acho que o importante é você definir uma ou duas ou mais modalidades, mas até um certo limite, para que você possa atuar
de maneira realmente competente, né? O que é uma modalidade, né? A modalidade é o desenho de cobertura específica, então, para um tipo de risco a ser segurado e possui cláusulas, condições, riscos cobertos e riscos excluídos específicos, que variam de modalidade para modalidade, né? Por exemplo, uma construtora solicita uma cobertura para o risco de uma obra. A modalidade que atende essa construtora a princípio é o RC Obras Civis em Construção, ou instalação e montagem, né? Porque tudo no RC Obras, a obra pode ser construção de alvenaria ou pode ser a instalação de elevador. Por exemplo, quando vai fazer uma instalação de uma caldeira numa empresa, pode ser a instalação e montagem da caldeira, mas tem a parte de alvenaria, de estrutura, né? Então, o foco ali, né, essa modalidade RC Obras tem esse foco. Para o risco de danos físicos, né, corporais a empregados dessa obra, seria a modalidade RC Empregador. Uma coisa que é importante, às vezes o pessoal ouve isso, então quer dizer que no RC Obras tem que ter o RC Obras e mais o RC Empregador, então são duas apólices? Não, são duas apólices. Na mesma apólice de responsabilidade civil, você pode alocar várias modalidades. Então, por exemplo, numa apólice de RC Operações, você pode colocar RC Produtos, você pode colocar, RC Prestação de Serviço Local Terceiro, você pode colocar RC Empregador, pode colocar RC Produtos, depende de cada modalidade, você pode acumular, na verdade, empilhar numa mesma apólice, tá? Uma indústria ou um comércio vai precisar de uma modalidade que nós chamamos de RC Estabelecimentos Comerciais e Industriais. No mercado pessoal, muita gente fala RC Operações, é a mesma coisa. Numa família, por exemplo, tem um RC, que é o RC Familiar, é outra modalidade. E os profissionais liberais têm a modalidade, né, que os atende, que é o RC Profissional. É importante a compreensão de que existe um número expressivo de modalidades e o corretor de seguros precisa se dedicar para apresentar a modalidade que mais se adequa ao risco do cliente. É extremamente importante ele entender, bom, essa é a modalidade que se encaixa para esse cliente, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho de algumas modalidades agora, só para que vocês tenham uma visão da amplitude que as modalidades podem ocupar no dia a dia do corretor. Só para vocês terem uma ideia, vou falar primeiro de RC geral. Que tipo de modalidade tem RC geral? Estou citando algumas, tá? Não são todas, não. Você pode fazer RC geral para produtos comercializados no território nacional e no exterior. Para quem que encaixa isso? Para uma indústria. Uma indústria. Vocês lembram no Código de Defesa do Consumidor que responsabilidade solidária, o fabricante é responsável pelo produto em toda a sua cadeia, mas o comerciante, o distribuidor também são. O que é importante? É que a empresa tenha consciência que ela vai fazer cobertura de todo o portfólio de produto. Um exemplo, há uns anos atrás, eu atuei com um corretor em parceria para fazer o RC Produto de uma indústria de panelas. Utensílio de cozinha, mas o foco eram panelas. Ele comercializava para a América do Sul e ele queria fazer só seguro dos riscos que poderiam ser causados por uma panela de pressão. Não é só da panela de pressão, ele tem que fazer a cobertura para os danos de todo o seu portfólio. Vai ser analisado todo o portfólio de produtos dele, mas é um produto é uma modalidade extremamente importante. E parem agora, pensem. Eu tenho empresas fabricantes de produtos na minha carteira na corretora. Poxa, esse cliente é um cliente extremamente potencial para RC Produtos. RC Condomínios, proprietários locatários de imóveis, também é uma modalidade que está dentro da apólice compreensiva, mas que você pode contratar separado. RC Hospedagens, restaurantes, bares e similares, do modo geral. Geralmente está dentro da apólice empresarial, mas minha sugestão, separe a apólice de RC da apólice empresarial, faça uma apólice específica de responsabilidade civil. Eu atuo com construtoras, eu atuo com empresas que fazem instalação de máquinas e equipamentos de pequeno porte, médio porte ou grande porte, não importa. E RC Obras e instalação e montagem, RC Obras Civis de Construção, Instalação e Montagem, o famoso RC OCC-IM, essa modalidade atenderá esse cliente.
Inclusive, aquele cliente que vai fazer, pessoa física, vai fazer um puxadinho no fundo de casa, poxa, esse cliente pode fazer uma apólice de RC Obras. É extremamente importante, porque ele sofre danos na sua obra, ele pode correr esse risco, e pode ser tanto para um cliente pessoa física, quanto para um cliente de grande porte, para um empreiteiro, para um engenheiro, para alguém que tenha o interesse direto na obra. RC empregador em território nacional exterior, lembra que empregados não são terceiros, então se você não contrata um RC empregador, corre risco. O exemplo, acompanhei alguns anos atrás um sinistro de uma empresa onde um funcionário, durante um assalto, levou um tiro na cabeça e veio a falecer. A empresa foi condenada a uma indenização de ao redor de 600 mil reais, pouco menos, mas nessa faixa, 600 mil reais, à época, que hoje equivale a um valor muito superior. E o corretor tinha contratado uma apólice empresarial com RC Operações, de R$1 milhão, mas não contratou RC empregador, ou seja, a apólice não respondeu por nada desse dano e dessa indenização, e a empresa teve que pagar do próprio patrimônio por causa de uma cobertura que faltou. Então, RC empregador, se a preocupação são acidentes, danos corporais a funcionários, a empregados, é no RC empregador. RC anúncios ou antenas é uma modalidade para aquelas empresas que instalam, né, anúncios, backlights espalhados. Aí você pode fazer uma única apólice com cobertura para todos os anúncios, porque tem os endereços, né, listados. RC auditórios para todas as estruturas de auditórios, né, tanto para palestras e outros tipos de eventos específicos, então tem o RC para auditórios. RC para clubes, agremiações, associações recreativas. Gente, as condenações de clubes são pesadas. Vocês podem olhar aí na internet casos de crianças mortas que morreram no esvaziamento de piscina, foram sugadas pelo motor. São condenações pesadas na faixa de milhões de reais, e o clube sendo condenado, cada sócio do clube responde solidariamente, caso o clube não tenha recursos, tá? Cada sócio do clube responde solidariamente, então é uma modalidade importante para clubes. RC cargas e descargas é um produto muito restrito no mercado, mas também é uma modalidade. Modalidade para concessionária de rodovias, ferrovias, gás, eletricidade, ou seja, quem tem acesso a essas empresas. O RC farmácias e drogarias, você vê muitas condenações de farmácias por leitura errada de receitas e entregando remédio errado. Tem casos de danos como morte, inclusive, de clientes que compraram medicamento, o farmacêutico ou o funcionário da farmácia leu errado e acabou tendo um problema e exige indenização. Todos os teleféricos no Brasil podem ter a apólice de RC operadores de teleférico. Não sei de onde que você assiste, em qual local do Brasil, mas se na tua região tem um teleférico, verifique se quem autoriza, no caso a prefeitura, tem uma apólice disso, ou se o operador de teleférico, na verdade, local tem. RC Parque de Diversões, Zoológicos, Circos, RC Shopping Centers, RC Transporte de Passageiro e Embarcações, RC Operações de Vigilância, RC Operações para estabelecimentos comerciais. Muitas vezes o corretor vai lá e contrata uma apólice de alguns milhões de reais de incêndio por empresa e contrata uma cobertura de RC Operações de 300 mil, 200 mil, 500 mil, sei lá, um valor qualquer. E esquece da vizinhança do cliente. E aí, pessoal, o seguro incêndio da empresa, o seguro empresarial, vai cobrir danos por incêndio no próprio local de risco. Mas se o fogo se espalhar para a vizinhança e a empresa for condenada a indenizar, tiver que fazer uma indenização, a cobertura que vai pagar os danos aos vizinhos é no RC Operações. Aí, às vezes, o cliente tem uma empresa que é um escritório de contabilidade e o corretor fala, pô, tá tranquilo aqui, é o escritório. Mas do lado ele tem lá um cliente que é uma loja de plástico, ele tem um cliente que é um depósito de algum tipo de mercadoria. Poxa, o valor da empresa do lado
é muito maior que da própria empresa do cliente. Ele não entende que a responsabilidade de ocorrer danos lá de incêndio que começou na origem da empresa, responsabilidade objetiva, ele tem que discutir, inclusive lá e se defender, porque ele tem que provar que não é o responsável, e se for condenado, é o RC Operações que vai pagar. E o pessoal atrela muito isso, limitando a pequenas ISs, né? RC Prestação de Serviço em locais de terceiros, para empresas que prestam serviços, por exemplo, eu tenho lá uma empresa de limpeza, tem 200 pessoas espalhadas em vários locais. Importante, o objeto do contrato não tem cobertura nesse tipo de apólice. Por exemplo, a empresa foi contratada para fazer limpeza da vidraça aqui em outra empresa. Chegou lá, ele quebrou a vidraça durante a limpeza. A vidraça não tem cobertura, mas os danos provocados pela quebra da vidraça, tipo o vidro caiu, machucou alguém, alguma coisa, estaria coberto aqui. E a presença desses prestadores de serviço em outras empresas, ele pode roubar uma máquina, pode roubar um equipamento, pode causar um dano lá dentro que vai ser amparado numa discussão em prestação de serviço locais de terceiros nessa modalidade. RC Eventos, para todo tipo de evento, desde formaturas, empresa de formatura que pode fazer uma única apólice, com toda a lista de formaturas, bufês, empresas de casamento, empresas de aniversário, empresas de eventos corporativos, né? Conheço corretores que estão se dando muito bem em eventos corporativos, em RC. RC para feiras ou para exposições de todo tipo, né? Feiras de todo tipo. RC Armazéns Gerais. O RC Familiar, que para mim, esse produto, gente, entenda isso. Fora do Brasil, as pessoas, em países mais desenvolvidos, muitas pessoas não têm nem a apólice, às vezes, da residência. Mas a apólice de RC familiar tem, você pode contratar separado. A pessoa sabe que qualquer tipo de ocorrência que aconteça com alguém por causa da sua estrutura de família, de dano que ela provocou, um animal que saiu correndo e machucou, casos reais que acontecem de animais que às vezes escapam, machucam uma pessoa, está coberto aqui. Às vezes a criança está numa loja, num determinado local no Brasil, a criança está numa loja, o pai está em outra loja e a criança acabou entrando numa loja e destruiu lá o pai está com a criança ali e a criança acabou esbarrando numa loja de TVs e caiu uma TV. É o RC familiar que vai dar essa cobertura em território nacional. Então, é em cima desta modalidade que muitas corretores podem atrair a atenção das famílias, mais do que, às vezes, o próprio seguro residencial. Olha que interessante. RC para estabelecimentos de ensino, eu nem vou falar a importância, não vou entrar no mérito aqui do estabelecimento de ensino, vocês sabem das ocorrências e sabem o quanto é importante uma escola ter uma boa apólice de RC pela discussão judicial da responsabilidade dela, pela vigilância e proteção das crianças que são terceiros dentro da escola. Tem uma modalidade só para atender esse público e é um assunto aí muito importante a ser debatido. Quando eu vou para a responsabilidade civil profissional, às vezes o pessoal foca só, que são erros e omissões profissionais, o pessoal foca só no quê? Foca só em médico, foca só em advogado, foca só em engenheiros, contadores, tal. Ok, entendo, é importante, o segmento é importante, mas não se prende a isso, gente. Além do próprio corretor de seguros, que tem a responsabilidade civil profissional e tem essa modalidade, poxa, tem inúmeras outras oportunidades que o mercado atua. O mercado atua com RC profissional para fotógrafos, RC profissional para empresas de evento corporativo, RC profissional para empresa de recrutamento profissional, para agências de turismo, para agências de publicidade e propaganda, emissoras de TV, design de interior, paisagista. Gente, parece bobo, mas um paisagista, uma pessoa vai cuidar de toda a estrutura de paisagismo de uma casa, de uma empresa. Dependendo do que ocorra lá na atividade dela, pode provocar dano, machucar alguém, provocar uma série de problemas e estaria coberto numa apólice de RC profissional do paisagista. Empresas de marketing do modo geral, design gráfico, consultoria de segurança, empresas de consultoria do modo geral, né? Editoras de revista, operador de turismo.
Gente, se viaja para algumas... Se a tua cidade tem turismo e tem um operador de turismo lá na tua cidade, seja escalando, seja indo para um rio, seja, na verdade, ajudando a visitar grutas, seja, na verdade, visitando museus, não importa. Tem um operador de turismo, a responsabilidade pelo danos às pessoas é desse operador. Tem uma responsabilidade civil só para operador de turismo. Certificadoras, empresas de comunicação do modo geral, arquitetos, que eu já falei, contadores, tradutores. Pessoal, às vezes um tradutor, mas tradutor Se o tradutor traduz um documento errado e gera um tremendo prejuízo para os contratantes, ele pode ser acionado. E ele vai ter que se defender. Isso é um erro da atividade profissional dele. Pequenas e médias construtoras, do modo geral, imobiliárias, do modo geral, síndicos profissionais podem contratar, empresas, corretor de seguro nem se fala, né? A gente vai ter um capítulo só sobre isso. Reguladores de sinistro, empresas gráficas, agentes de futebol, a área de saúde, enormidade, médicos, dentistas, fisioterapeutas e, do modo geral, tem um monte de atividades. E a outra modalidade, que é o D&O, também tem uma série aí de oportunidades para o corretor. Minha dica de especialista é o seguinte: selecione quais modalidades apresentam maior potencial de negócios e foque nestas modalidades. Dessa forma, terá mais chance de ser reconhecido pelo mercado como especialista. A minha sugestão é essa, em todas as aulas que eu dou, todos os cursos, é que o corretor, na verdade, escolha algumas atividades, aquelas que, na verdade, têm mais potencial de negócio e faça ali a sua especialização, e aí ele vai entender a linguagem daquela área. Eu acho que isso vai acabar sendo bastante bacana para ele. Pessoal, vamos caminhar? Primeiros passos, né? Como começar a coisa? A primeira coisa que é importante numa cotação de RC geral, sem dúvida alguma, para mim, uma entrevista com o cliente, né? Aqui, muitas vezes a pessoa sacrifica de não querer falar com o cliente, entender o cliente. Cara, não perca essa capacidade que você tem de gerenciar risco e ajudar o cliente a enxergar, às vezes, o que ele não está enxergando, tá? Não dá para cotar esse tipo de risco sem que o corretor de seguro entenda exatamente qual é a necessidade de proteção que o cliente busca e quais são os riscos que ele enxerga correr. Tem um aspecto, tem o risco que ele enxerga, que ele pode correr, às vezes por experiência com outras empresas, por experiência de mercado, de saber histórias e tal. Por outro lado, o corretor deve procurar entender a operação do cliente mais detalhadamente, para enxergar os riscos que o cliente ainda não enxerga e apresentar uma proposta que se adeque à minimização das perdas pela ocorrência desses riscos. Então, assim, tem um risco que ele enxerga, mas tem um risco que ele não enxerga, e que, se você conhecer, perguntar certo, fizer as perguntas certas, e à medida que você vai avançando naquela especialização, naquele segmento, naquela modalidade, você vai ganhando corpo, e aí as perguntas vão se tornando mais comuns para você, e aí você vai ajudar o cliente a enxergar o que ele não enxerga. Após essa etapa da entrevista, você deve solicitar aos clientes o preenchimento de um questionário de avaliação de risco, né? De acordo com o tipo de modalidade. Então, quando você ligar numa seguradora para atuar com aquela... O ideal é que você tenha o seu próprio questionário que atenda a maioria das companhias. Mas quando você for ligar para uma seguradora, você vai pedir, não é só a condição geral, condição especial, né, daquela apólice, o clausulado daquela modalidade. Você vai pedir o questionário daquela modalidade. Olha só, o que é importante aqui? Quem deve preencher o questionário é o cliente. É ele quem detém as informações sobre o risco. Não se arrisca você preencher o questionário da tua cabeça. Não cometa esse erro, tá? Eu sei que parece óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Eu já acompanhei muitos casos que o corretor resolveu preencher o questionário imaginando, não quero incomodar o cliente. Não, gente, incomodar o cliente com o que você está protegendo o cliente, né? O questionário, uma coisa que é importante você saber, o questionário continua a fazer parte do contrato para a apólice contratada. No eventual sinistro,
ele vai ser considerado, aquele questionário vai ser olhado para saber se as informações ditas naquele questionário casam com aquelas apuradas no sinistro, né? Desconsiderar a importância do questionário atrapalha a subscrição pela seguradora e a intermediação de uma apólice bem desenhada pelo corretor, porque você está lá com um questionário que ele está vago. Então, assim, é um erro e falo para vocês, não cometam, porque realmente é um erro sério aí, tá bom? Bom, o questionário continuará, como eu falei, a fazer parte da apólice no eventual sinistro. Eu acho que uma coisa importante que às vezes o corretor não entende é que através do questionário que a seguradora vai analisar o risco, né? E o risco que vai ser segurado, sob quais condições, sob quais custos e sob quais exigências. É ali que está. E uma coisa que é importante, diferente de outros ramos de seguros, em RC, nem sempre uma vistoria prévia será adequada para se avaliar o risco. Por exemplo, uma obra civil. É possível um vistoriador identificar o prazo da obra e o tipo de fundação só indo lá visitar o canteiro de obra? Ele não tem como saber disso, né? Não é pertinente, não faz sentido. A obra às vezes nem começou, então percebeu o quanto o questionário se torna imprescindível para o estudo de uma proposta? Por exemplo, no RC Eventos, que vistoria que ele vai fazer? O evento vai acontecer daqui a um mês, por exemplo, que vistoria que ele vai fazer? Não faz sentido, né? Às vezes é cobrir a própria montagem, nem começou a montagem. Então, agora eu volto a enfatizar, o questionário vai fazer parte do contrato. Então, assim, não se arrisquem com isso, porque realmente as informações que você colocou lá vão fazer parte do contrato e no futuro pode gerar problema se a informação não bater. Pessoal, vou dar uma dica pessoal. Teve uma ocasião que eu fiquei 3 horas numa sala de reunião para discutir a instalação, era um RC ajudando o corretor a fechar uma instalação e montagem de uma grande caldeira, um contrato de milhões, contrato de 300 milhões de reais, uma apólice com prêmio excelente, a IS de 300 milhões, a apólice com prêmio excelente, a obra era de 300 milhões e a apólice era, se eu não estiver enganado, de 20, 30 milhões, se eu não estiver enganado. E era um prêmio muito bom, uma comissão muito boa, era importante para o corretor fechar aquele negócio. E ali eu tive uma das maiores lições assim que me ajudaram na minha carreira a sempre desenhar o que era melhor para o cliente junto com o corretor. É cansativo, tá? Pode ser demorado, eu vou dar uma dica assim, eu sei que é demorado, mas vale muito a pena e é a melhor forma de garantir que o cliente esteja ciente das limitações da pólice. Ele vai estar ciente das limitações se você seguir essa dica. É a melhor maneira de você, como corretor, identificar possíveis necessidades de proteção que ainda não haviam sido abordadas, né? De repente, eu não sabia disso, tal. Aqui, nesse momento. Isso aqui vai te ajudar, na verdade, a propor ajustes na cotação, né, no que você está propondo para o cliente. E no futuro, ninguém vai falar assim, eu não sabia disso, você não me avisou. Esse problema você não vai enfrentar. Então, assim, minha sugestão, sempre, 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 leia com o cliente, durante a reunião de vendas, a lista dos riscos excluídos do clausulado da proposta que você está oferecendo para ele. Genival, como é que eu vou ler risco excluído? Porque se ler risco excluído, esquece. Não seja simplista nesse processo. Risco excluído é a melhor maneira de você mostrar para o cliente o risco dele. É a melhor maneira de você saber o que oferecer para o cliente,
porque você vai ampliar a visão dele. Por exemplo, é através do risco excluído, você está lá lendo o risco excluído, aí você lê lá, cláusula 1, ó, isso daqui é excluído. Ele fala, realmente faz sentido, eu nem tenho esse problema aqui, faz sentido, tal, tal. E esse daqui, poxa, isso daqui eu preciso, é excluído? Cara, mas eu preciso disso. Aí o que você faz? Você vai lá e falar, poxa, então para isso, por que você precisa disso? Ah, qual é disso, disso, disso? Ah, então para isso você pode contratar uma cobertura adicional disso. Aí você foi lá e colocou a cobertura adicional para ele, resolveu, tirou aquela exclusão, porque você contratou uma cobertura adicional cobrindo aquilo que está excluído. E tem situações que você vai ler e fala assim, poxa, mas eu preciso disso, olha. Isso daqui, você vai tentar com a seguradora colocar uma cláusula particular, você aceita. Se a companhia não aceitar, você vai voltar no cliente ou vai mostrar para ele claramente o seguinte, olha, isso aqui não tem cobertura em seguro, ponto. Isso daqui você tem que encontrar outros meios de proteção. Poxa, em seguro não dá? Não dá em seguro. Poxa, lembra que a apólice é limitada? O risco é amplo, mas a apólice é limitada. Então tem coisas que a apólice não vai atender, só que a melhor maneira é mostrar para o cliente isso quando você está vendendo, fechando. Gente, isso te dá uma bagagem, isso te garante uma segurança e você vai se diferenciar demais, demais, demais. Curtiu, pessoal? Entendeu até aqui? Faz sentido para vocês? Vamos lá, encerramos esse módulo. Vamos em frente agora. Tem um módulo importante pela frente para vocês se tornarem grandes especialistas, tá bom? Um abraço.